Amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar atenção à campanha da fraternidade deste ano 2015. Eu vim para servir, é o lema da campanha deste ano, um lema muito sugestivo, um tema também muito interessante, que é igreja e sociedade, discutindo temas importantíssimos sobre a participação da igreja dentro da sociedade, fazendo com que o cristão pense um pouco os problemas da sociedade, que respostas cristãs deve o cristão dar dentro dos confrontos e dos conflitos que existem dentro da sociedade. E nós convidamos uma pessoa muito conhecida de todos nós, o nosso Padre Bruno Sec, a quem a gente saúda nesta noite. Padre Bruno, muito obrigado, ele é coordenador das pastorais sociais daqui da Arquidiocese e coordenador também da Comissão Justiça e Paz. Seja bem-vindo, Padre Bruno. Eu que agradeço o convite, vai ser uma honra para mim poder contribuir nessa reflexão nossa a partir da campanha da fraternidade desse ano. Nós, todos os anos, fazemos um programa sobre a campanha, às vezes até 2 programas sobre a campanha da fraternidade, mas sempre alguém pode estar nos acompanhando pela primeira vez, pode perguntar o que é a campanha da fraternidade, Padre Bruno. Em linhas gerais, nos apresente esta campanha da fraternidade que é até um modelo para o mundo inteiro. Eu já soube que várias conferências do mundo veem na campanha da fraternidade brasileira um motivo até também de pensar o que fazer nos seus próprios países. Por que deu tanto certo a nossa campanha da fraternidade? É porque a Igreja do Brasil, através da CNBB, percebe o quanto é importante viver o Evangelho, viver a nossa fé encarnada na realidade em que vivemos. Então, todos os anos é escolhido um tema que surge de uma série de circunstâncias, por exemplo, a juventude, a criança, adolescente, os idosos, a questão da água, a questão do meio ambiente. São situações que sugerem ou interpelam a igreja, para que ela, mergulhada nessa realidade, reflita essa realidade e assuma atitudes e tenha todo um trabalho de viver a fé encarnada nessa realidade. Então, todos os anos é escolhido um tema. A CNBB, depois de todo um processo de sugestões, escolhe um tema e propõe, não só para a igreja, não só para os católicos, mas para toda a sociedade, uma reflexão e atitudes concretas para superar determinados desafios, enfrentar determinados desafios. E sempre a campanha da fraternidade é lançada na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas existe o tempo forte, diríamos assim, de sensibilização e de mobilização, que é o tempo da Quaresma, mas se estende durante o ano todo em ações concretas que focalizam justamente o tema que é escolhido naquele ano. Muito bem. E o tema deste ano é Igreja e Sociedade, com o lema Eu Vim para Servir. Por que este tema, esta preocupação deste ano tão clara, Igreja e Sociedade? O que o senhor estudou? Este aqui eu vou aqui mostrar para o Dovan, aproveitar para mostrar para o nosso telespectador que está nos acompanhando. Este aqui é o texto base. Olha só, Eu Vim para Servir. Olha, o Santo Padre, deixa eu mostrar aqui embaixo o lema, Igreja e Sociedade. Eu acho que é uma foto da Quinta-feira Santa, não é isso? Do ano passado. Do Lava Pés, né? Do Lava Pés, Papa Francisco. E aqui mostra exatamente essa questão do serviço e uma preocupação da igreja com a sociedade. Explique para nós, Padre Bruno. Olha, tem vários aspectos que podemos considerar. Primeiro, nós estamos vivendo o clima dos 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. É um momento forte, um momento assim privilegiado da igreja que
volta o seu olhar para não apenas para dentro de si mesma, como igreja, mas uma igreja inserida, mergulhada no mundo, né? Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os preserves do mal, foi o apelo de Jesus, né, na oração sacerdotal. E olha para esse mundo, vê tantos desafios que hoje se colocam para a própria igreja, né? Isso 50 anos atrás e hoje, né? Nós vivemos desafios tremendos como sociedade e a igreja, ela faz parte dessa sociedade, está mergulhada nessa sociedade. Qual é o nosso papel como igreja na sociedade de hoje, a partir de tantos problemas, de tantas esperanças, mas também de tantas preocupações que essa sociedade, do jeito como ela está hoje estruturada, do jeito como ela vai caminhando, nas perspectivas que se apresentam para ela, qual é o nosso papel como igreja? Nós não podemos ficar mergulhados em nós mesmos, né? E quando, para usar uma frase, quando em volta tudo está pegando fogo, né? Certo. Então, qual é o nosso papel? E o Papa Francisco, e esse é um outro elemento que eu acho que é importante colocar, o Papa Francisco chama a atenção, né, da igreja, de todos nós que somos cristãos, que somos católicos. Qual é o nosso papel no mundo de hoje? Como se traduz para a realidade de hoje essa grande missão de Jesus? Para que ele veio? Para que ele escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos? Qual é a missão que ele colocou para a igreja, que é a sua própria missão? Servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Servir em função da construção de uma sociedade justa, solidária, onde tenha a centralidade do ser humano, da dignidade do ser humano. Então, aí se abre um panorama muito grande e nós devemos nos sentir atores dentro dessa realidade para santificá-la, diríamos assim, né? E isso é um grande desafio para nós todos cristãos. E o aspecto também de que a fé, de que a justiça social, ela deve incomodar o cristão, no sentido de que ela deve ocorrer, não é isso, Padre Bruno? Porque o problema de não viver uma fé também como se fosse um satélite que roda ao redor da Terra, né? E não se preocupa com os problemas da sociedade. É isso porque às vezes a gente escuta assim, quando jovem escutava, essas coisas não são problemas dos padres. Os padres e os cristãos têm que ficar na igreja rezando o terço e a missa. Não tem que se pronunciar sobre o problema de terra, não tem que se pronunciar sobre o problema de justiça. Os padres não têm que se meter, a igreja não tem que se meter nessas coisas. E recentemente até eu assisti a um programa num canal de televisão a cabo, da década de 70, estavam fazendo, e havia muitas questões, acho que Dom Helder trabalhava muito, e havia pessoas que na reportagem dizia, naquela época falava isso, uns 30 anos, 40 anos atrás, falavam isso. Essas coisas não são da igreja, a igreja não tem que se pronunciar sobre essas mortes, sobre estas questões sociais, os padres têm que ficar rezando nas suas igrejas. Então ainda, às vezes a gente escuta um pouco isso, né, que esses problemas não são questões de fé, são problemas da política, e acho que é o contrário, né? A igreja se preocupa, claro, não de uma forma de política partidária, mas de uma forma enquanto o homem. Aí a gente justamente temos que distinguir o que é política e é política partidária. Certo. Né? A política partidária são as mediações da organização social para a organização da sociedade e para a construção da sociedade dentro de um projeto político partidário, de acordo com a ideologia do partido e tudo. Mas nós todos somos seres políticos, né? Porque nós vivemos em sociedade, nós nos relacionamos. Vivemos na polis, na cidade, né? Exatamente. Então, nós todos somos seres políticos. A igreja é inserida numa realidade
em que ela, diante de uma série de problemas, diante da violência, diante das injustiças que são cometidas, diante dos problemas que hoje têm a ver, inclusive, com o meio ambiente e tudo, ela tem o que dizer, tem o que dizer fundamentada na raiz da sua fé, que é o Evangelho, que é Jesus. Então, sempre a campanha da fraternidade se aprofunda dentro de três aspectos, né? Da metodologia do ver, julgar e agir. Olhar a realidade, ver os desafios que ela apresenta, ver o que ela nos fala, né? Depois, analisar isso à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia, à luz daquilo que é toda a história da salvação. E, finalmente, não basta olhar e refletir, mas nós precisamos agir para mudar essa realidade, para fazer com que essa realidade se torne cada vez mais coerente com o ideal que é o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Nós somos semeadores desses valores aonde? Na sociedade. Nós somos semeadores dos valores da dignidade, dos valores da justiça, dos valores da fraternidade, da solidariedade, da partilha, do respeito do ser humano, da justiça, inseridos nessa realidade. Porque esses são os valores que vão ser vividos plenamente, né, na parousia, no reino de Deus, mas que são construídos, o reino de Deus está entre vós, né, devem ser construídos ao longo da história. E nós somos construtores do reino de Deus. É uma missão linda, belíssima, é uma missão privilegiada que nós temos, que recebemos de Jesus ao sermos batizados, ao aderirmos à fé em Jesus Cristo. Temos a missão de construir um mundo novo, de construir um mundo melhor. E como é que nós construímos um mundo melhor? Olhando ao mundo onde nós estamos, ver as possibilidades e ver as preocupações e ver os problemas e ver as contradições do mundo em que vivemos, né? Para podermos semear nele e contribuir para que ele se torne cada vez mais próximo daquilo que é o ideal, que é o reino de Deus, né? Eu não te peço que os tires do mundo, dizia Jesus quando na sua oração sacerdotal, falando dos discípulos e falando de nós, né? Mas que os preserves do mal, mas inseridos no mundo. O senhor falou do método ver, julgar e agir. Sim. E aqui no manual, ele fala de uma coisa muito importante, que é a igreja a serviço e a igreja que está em saída, a igreja que vai em saída. Que vai para a periferia. Que vai para a periferia. E também parece que a gente está escutando o Papa Francisco falar. Como eu gosto desse Papa, como eu gosto desse Papa, porque, claro, todos os Papas têm uma contribuição fantástica ao longo da história da Igreja. Mas o Papa Francisco, parece que ele é inspirado, na verdade, no Concílio Ecumênico Vaticano II, e ele muitas vezes se refere ao Concílio Ecumênico Vaticano II quase que num esforço de resgatar aquilo que significou o Concílio na história da Igreja e para a sociedade de hoje e para a Igreja de hoje, né? E ele dizia, nós temos que ir para a periferia, Jesus prega o reino de Deus, anuncia o reino de Deus a partir da periferia. Sim. A partir da periferia, a partir daqueles que eram os excluídos, os marginalizados, os marcados, né, pela sociedade da época, essa era a periferia. E hoje, quais são os rostos da periferia? É o abandono, é a fome, é o desrespeito do ser humano, é a corrupção, e aí vai embora, né? De acordo, então, olhar para a nossa realidade é ver qual é a nossa periferia. E é lá que nós devemos estar,
falar para o mundo todo, mas a partir do lugar do pobre, a partir do lugar do excluído, né? A partir do lugar daquele que é o esquecido, daquele, diz o Papa, que é o descartável, né? Os idosos, as crianças, os marginalizados da sociedade de hoje. Esta é a periferia. E a igreja tem que pregar, sim, o reino de Deus, mas o lugar dela pregar o reino de Deus é o lugar que Jesus escolheu para anunciar o reino de Deus. Ele escolheu os pobres a partir do lugar do pobre. Acho que isso é importante para nós, e isso é cada vez mais atual. Se nós olharmos em volta hoje, quantos desafios aqui em Belém, por exemplo, né? As nossas periferias, né? As crianças, os idosos que são os grandes descartáveis, né? Os descartados da sociedade, porque eles não produzem. Nós vivemos numa sociedade, o dinheiro leva à morte da sociedade. Isso que o Papa, não são palavras minhas, são palavras do Papa. É porque quem não produz está destinado Quem a não produz, morrer. ele é descartado, é o lumpen, né? É o descartável. Então, na verdade, o senhor está colocando algo muito importante que eu queria que o senhor continuasse a falar para nós, que inicialmente a gente precisa sair, termos enquanto igreja, sairmos um pouco da nossa zona de conforto e enfrentar os desafios, porque senão não vamos ser uma igreja que sai. Mas depois do nosso apoio cultural, o senhor comenta um pouco para nós isso, tá bom? Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a campanha da Fraternidade 2015, que tem o tema Igreja e Sociedade. Eu vim para servir, é o lema, e o padre Bruno Sec, que é o coordenador das pastorais sociais da Arquidiocese de Belém, está nos apresentando um pouco, dando um panorama geral sobre a campanha da Fraternidade deste ano. E antes de eu chamar o apoio cultural, eu perguntava para ele, fiz uma pergunta acerca da nossa zona de conforto, porque ele falava que o Papa pede que a igreja seja uma igreja em serviço, saia para a periferia, que a gente se incomode com os excluídos, que a gente se incomode com os mais pobres, que a gente faça uma evangelização a partir do lugar do pobre, a partir do lugar de onde Jesus iniciou a evangelização, que foi da Galileia, que foi do lugar dos pobres, que ele era também pobre. E perguntava a ele como é que nós estamos dentro dessa situação de como é que nós evangelizamos, se nós preferimos um pouco a nossa zona de conforto, porque de fato precisa haver uma movimentação, Padre Bruno, porque o senhor falou uma coisa muito instigante, né? Nós, na verdade, ainda estamos muito, eu diria, ensimesmados, né? Muito fechados em nós mesmos, e aí nos tornamos moralistas, né? Olhamos o pecado, olhamos uma dimensão do pecado sem perceber a dimensão mais ampla também do pecado. Não existe apenas o pecado pessoal, né? Existe o pecado social, e nós somos chamados a contribuir na conversão desse pecado social, que é centrado principalmente no egoísmo, na injustiça, na prevalência do dinheiro e do lucro, né? A concentração das riquezas nas mãos de poucos, enquanto a periferia está no abandono, né? Nós somos chamados a sair de nós mesmos, né? Nós somos missionários. Ser missionário significa olhar, como eu acho super interessante o nome deste programa, Janela Aberta. Janela aberta para o mundo, janela aberta para os desafios da sociedade, refletirmos sobre isso e vermos até onde
eu preciso sair do meu comodismo, da minha comodidade, da minha relação mais pessoal com Deus. A minha relação pessoal com Deus, a intimidade que eu tenho com Deus, né, ela deve se traduzir na intimidade que eu tenho que ter com os meus irmãos, com o mundo em que eu vivo, com as pessoas que sofrem, com as pessoas que esperam de uma mão amiga, né, que esperam por justiça, que são jogadas fora por essa sociedade excludente. Esse é o desafio que nós precisamos assumir, né, como igreja, porque isso é uma exigência do Evangelho, é uma exigência da nossa fé. A nossa fé não é uma fé verdadeira se não estiver encarnada na vida do povo, na vida das pessoas, né? E nós somos chamados não para julgar as pessoas, né, os erros que elas cometem, né, mas para resgatar a dignidade do ser humano numa sociedade tremendamente excludente. E qual é o meu papel? Como é que eu vou viver a minha fé? Eu não vou viver a minha fé para mim mesmo, né, me deleitando, né, na fé que eu tenho em Jesus. A fé que eu tenho em Jesus, né, tem que se traduzir em obras concretas, né? E a igreja é isso. O Papa está insistindo nisso. O meu medo, eu confesso a você, diga, qual é o seu? O meu medo Pode é confessar. que as palavras do Papa entrem por aqui, saiam por aqui e não se traduzam também numa honesta revisão de vida, numa honesta revisão de como nós estamos vivendo a nossa fé como igreja, como cristãos, né? O Papa, sim, fala bonito e tal, mas não tem muito a ver com a minha vida. Eu continuo no meu comodismo. O Papa quer me sacudir, porque ele quer trazer para o mundo de hoje o grande apelo de Jesus. Eu vim para servir, eu vim para que todos vivam com dignidade, né? Essa a minha Cabe aquela reflexão, Padre Bruno, não sei, eu me lembro dos retiros que eu fiz, não sei se era o senhor que pregava há muito tempo, não vamos falar os anos aqui, não falar o tempo, mas me lembro uma vez, acho que foi, não sei se de pastoral ou de catequese, que o pregador falava, não sei se era o senhor que dizia isso, mas falava assim: se Jesus viesse hoje, onde é que ele iria fazer as pregações dele? Cabe essa pergunta cabe hoje? Mais do que... Qual era a periferia que... Me lembro que o senhor falou, mas me veio agora um dos muitos retiros que eu fiz na vida, o pregador colocava estas questões. Ele iria onde Jesus, você tinha que colocar tipo num papel, ou era um exercício e que depois cada um teria que meditar, até uma sugestão para você que vai fazer retiro no carnaval. Se Jesus viesse hoje, onde você acha que ele iria fazer a pregação? Aí que está. Onde ele diria hoje: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Ele iria se colocar junto daqueles que não têm vida, não têm vida em plenitude, né? E resgatar essa vida para quem não tem. Então, em que periferia ele se colocaria hoje, né? Talvez ele fosse nascer numa rede lá pelos interiores do nosso Pará, né? Onde não tem água encanada, onde não tem luz, onde não tem nada, né? Onde não tem, né? Só tem um pouco de farinha, né? Nasceria no fundo de uma rede. No fundo de uma rede. Aquela pregação impactou muito, tanto que eu me lembrei agora, né? Porque muita gente colocava, pensa que vai no meu grupo de... pensa que ele vai no seu grupo lá do grupo lá da igreja, pensa que ele vai no seu grupo.
Pode até ter que ser que fosse, mas será que era a grande periferia da vida? E olhem que nós, como igreja católica, nós temos uma força muito grande para poder influir na sociedade de hoje, a partir da periferia, né? Nós temos uma penetração em tudo quanto é canto, né? E será que nós não estamos jogando fora esse potencial que Deus nos dá, né? De podermos contribuir, sair de nós mesmos, sair do nosso deleite pessoal e sairmos para poder, né, não apenas gritar, mas gritar também é preciso. Gritar também é preciso, mas não é um grito vazio, né? É um grito de quem também testemunha, é um grito de quem estamos nesses dias, né? Estamos vivendo 10 anos, se não estou enganado, né? 10 anos do martírio da irmã Dorothy. 10 anos. Da irmã Dorothy, né? Ela viveu a fé, e temos tantos exemplos, né? Que nos interpelam. Jesus é o grande interpelador da igreja, da sua própria igreja hoje. E ao longo da história, tantos interpeladores, tantos mártires e tantos profetas, né? Dom Helder Câmara, né? Irmã Dorothy, tantos que passaram. E não só no mundo católico, né? Mas também no mundo de uma forma geral. Eu tenho um carinho tão grande pelo Mahatma Gandhi, na Índia, pelo Martin Luther King, e na nossa igreja, então, não faltam essas figuras que viveram profundamente a sua fé. Pessoas de uma espiritualidade profunda. Qual é a dimensão da minha espiritualidade? Por onde passa a minha espiritualidade? Simplesmente numa adoração vazia? Ou a minha adoração a Jesus, ao Santíssimo Sacramento, que eu faço nas quintas-feiras e tal, não me leva, não me interpela para, saindo da igreja, né, traduzir essa minha adoração numa inserção vital, né, na sociedade, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas se angustiam, onde as pessoas se sentem esvaziadas de toda a sua dignidade, né? Então, a dimensão da espiritualidade, como é importante a dimensão da espiritualidade encarnada na vida das pessoas. É verdade. Você coloca algo muito importante, a gente pode até levar a conversa até para um outro campo, que seria até que ponto eu tenho segurança também da minha fé, da minha espiritualidade, porque isso revela às vezes o medo. Quando eu não consigo enxergar o outro, ou eu não consigo ver o outro, é porque eu tenho medo também, até insegurança do que eu creio, porque eu acho que eu vou perder a fé, ou se as coisas não são da fé. Inclusive aqui num dos objetivos fala sobre isso, não do medo, mas fala de falar dos valores do reino e da doutrina social da igreja. Quantas coisas boas você pode falar, a esperança que você pode falar para uma outra pessoa. Então, de fato, uma espiritualidade mais amadurecida, ela não tem medo do confronto e do diálogo, porque inclusive o objetivo principal da campanha é o diálogo da sociedade. O diálogo com a sociedade, com as diversas forças que existem na sociedade, né? O diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, o diálogo com quem não tem fé, né? Com quem pensa diferente da gente. Que pensa, né? Diferente, né? Então, você falou agora no ensinamento ou na doutrina social da igreja. Nós conhecemos pouco a doutrina social da igreja. É verdade. Né? Nós conhecemos muito pouco. E esta campanha também nos interpela também para conhecermos mais de perto, né? Fazermos
participarmos de cursos sobre fé e política, né? Nos colocarmos de uma forma mais vivencial na nossa relação com os nossos representantes no Congresso, com as autoridades que têm uma responsabilidade, para como acompanhar todo o desempenho da gestão pública, né? Isso tudo, cursos sobre fé e política, né? Quando se apresenta, quando é oferecido um curso de fé e política, não digo, é quase que menosprezado, não se dá o mesmo valor, né, a um curso mais centrado sobre uma espiritualidade e tal, né, uma espiritualidade muito mais intimista, certo. muito mais intimista, não se dá o mesmo valor. Quando a fé dá o mesmo valor a essas coisas, deve dar o mesmo valor a essas coisas. Então, este ano, com certeza vão ser promovidos cursos sobre fé e política, sobre inserção nas diversas questões sociais, aprofundamento nas nossas paróquias sobre o tema da campanha da fraternidade. A nossa participação, a participação de todo mundo é extremamente importante. Que esta campanha realmente nos ajude a resgatar o valor da globalidade da nossa fé. Não pode ser uma fé capenga, tem que ser uma fé inteira, né? Uma fé que nos ajude a sermos construtores de um mundo melhor. E o mundo em que vivemos hoje é extremamente complexo. Não podemos improvisar as coisas, né? Fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Nós precisamos também ter uma estratégia como igreja, né? E unir forças. Não podemos pulverizar as nossas ações. Nós precisamos integrar as ações, as pastorais sociais. A pastoral da criança tem a ver com a pastoral do menor, tem a ver com a pastoral da pessoa idosa, tem a ver com a Comissão Justiça e Paz, tem a ver com a Caritas, unir forças. Nós precisamos agir em rede, porque o que vale não é o meu pedaço, não é a ação que eu estou desenvolvendo, pronto, e não tenho nada a ver. A minha ação faz parte de uma ação global, de uma ação mais integrada e integrante, né? Temos, portanto, muito o que fazer esse ano e sempre, né? Esse ano e sempre. Certo. Esse ano nos estimula a viver essa nossa fé de uma forma mais abrangente. O senhor falou tanto das pastorais sociais e queria até lhe perguntar, depois do próximo bloco, se o senhor poder explicar para nós, o senhor coordena as pastorais sociais aqui da Arquidiocese, possivelmente também uma possibilidade de engajamento e de força da Arquidiocese e das pessoas poderem trabalhar, se engajar, entender o que são as pastorais sociais. Muita coisa já está se fazendo, exato, né? Mas temos que avançar, nunca podemos, o que eu estou fazendo está aí, está bom e tudo, não, eu tenho que melhorar, tenho que avançar, e o que falta? O que falta ainda para avançar? Agora, muita coisa está sendo feita e temos que reconhecer o que está sendo feito de bom. Claro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as pastorais sociais. Muito bem. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, não saia daí, um minutinho de apoio cultural e de volta. Tá bom? TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conversando com o padre Bruno sobre a nossa campanha da fraternidade deste ano, 2015, Igreja e Sociedade. Eu vou mostrar novamente o nosso texto base para você que chegou agora ou que está acompanhando o programa desde agora. Esse aqui é o nosso texto base, eu vim para servir, Papa Francisco, eu vou mostrar agora, é o lema, e lá embaixo tem o tema texto base, Igreja e Sociedade. Já falamos um pouco do
desconforto em algum momento que a gente tem que sentir, né, na evangelização, mas não desconforto de ficar desconfortável, mas um incômodo para sair, né, da nossa zona de conforto, na verdade, e evangelizar os mais pobres. Jesus nos desafia, né? Jesus nos desconforta em determinado momento. Mas a igreja tem aquilo que nós falamos no bloco anterior, as suas ramificações de poder trabalhar nas questões sociais, que são as pastorais sociais. O senhor coordena as pastorais sociais da Arquidiocese. O que são as pastorais sociais hoje na Arquidiocese? Como é que elas estão organizadas, Padre Bruno? Olha, nós estamos também num processo de organização, porque o próprio conceito de pastoral social não é uma pastoral a mais, né? A pastoral social, na verdade, seria aquela que agrega todas as pastorais e todas as ações voltadas para a solidariedade, para a caridade entendida como solidariedade, como partilha, enfim. Então, estamos procurando justamente estabelecer essa rede de pastorais e de iniciativas e de grupos, né, que atuam dentro da linha mesmo da caridade, né, da caridade, da justiça e para a construção de uma sociedade, de uma cultura de paz, na verdade, na sociedade. Então, esse é o nosso caminhar, e esta campanha veio hoje justamente para abrir mais ainda esse nosso olhar, para fazer com que a pastoral social seja presente através das ações concretas dentro das paróquias, procurar estabelecer uma rede de ações, né? Então entra a pastoral da pessoa idosa, a Caritas, a Comissão Justiça e Paz, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral DST AIDS, pastoral da pessoa idosa. Da pessoa idosa. Tem a pastoral carcerária. Né? Então, não queria esquecer nenhuma, né, das pastorais, dos grupos e das ações que são desenvolvidas, né? E agora, também a campanha da fraternidade vem nos alertar para não perder essa dimensão mais ampla da nossa ação através das nossas pastorais, mas também dentro de uma visão mesmo de influência, de influir na política, influir politicamente na sociedade em que nós estamos, né? Então, este ano somos chamados a ver até que ponto aquilo que nós estamos fazendo contribui para uma mudança da sociedade, para uma transformação da sociedade, para não tornar as nossas ações meras ações assistencialistas, mas que sejam ações que provoquem ou que fortaleçam todo um processo de mudança e de crescimento e de construção de uma sociedade onde seja reconhecida a primazia do ser humano, da dignidade da pessoa humana. E nessas pastorais, o senhor está sentindo que tem aumentado o número de pessoas que participam? Nós temos feito todo um planejamento, né? Temos uma programação até ao longo desse ano de 2015. Né? A resposta está sendo interessante, está sendo boa, né? E na própria semana de formação pela campanha da fraternidade, a participação lá no auditório dos Capuchinhos tem sido muito boa, né? Mais de 200 pessoas, teve um dia que eram quase 300 pessoas, que não cabiam no auditório. Então, esse interesse que está sendo, é um despertar realmente nas paróquias de interesse
Agora, o nosso papel também de padres e de párocos e tudo é muito importante em estimular, né, os leigos a participar. E os leigos participam com muito mais alegria, com muito mais ênfase, se eles percebem que nós padres também estamos participando e estamos incrementando esta dimensão também da vivência da nossa fé, né? O padre tem que ser um grande testemunho. O grande testemunho é a maneira mais forte de levar o seu rebanho, é ser o grande testemunho daquilo que nós pregamos, né? Nós pregamos e que a igreja prega. Muito bem. Agora, Padre Bruno, há um aspecto aqui da campanha, um dos temas no texto base, que achei muito interessante e muito sugestivo, que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, que eu acho que o senhor entende bem sobre esse assunto, que é a superação da violência e a construção da paz. Por que a campanha está trazendo isso de uma forma tão explícita para uma discussão dentro de uma campanha da fraternidade? A questão da violência e a construção da paz. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. O mundo, a sociedade de hoje quer superar a violência por mais violência. Nós precisamos superar a violência pelo caminho do reconhecimento e da dignidade do ser humano, né? Através de todo um processo de incrementação da cultura da paz. Então, não é pelo viés da segurança pública e da polícia que se supera a violência, mas é pelas políticas públicas, em que seja reconhecida a dignidade das crianças, dos jovens, a educação, uma educação que comece da família e se expanda pela educação, pela escola, pelas igrejas, pelas atividades e pelos programas sociais, realmente dar oportunidade para a nossa juventude, né? A juventude hoje está morrendo assassinada. É verdade. Está morrendo assassinada. Como é que violência que gera mais violência. Não é esse o caminho. E a violência com as próprias mãos, as pessoas estão matando as outras. Não era diferente, era o tempo da Pax Romana, da paz romana, os romanos que diziam, nós conseguimos a paz no mundo. Que paz era aquela? Uma paz absolutamente falsa, era uma paz levada a ferro e fogo, para o pessoal não se revoltar, era uma paz feita de dominação. Isso não é paz, né? Não é pela dominação. Violência gera violência. Então, nós precisamos implementar, sim, as políticas inclusivas, as políticas de inclusão dos jovens, dar oportunidade para os jovens, um trabalho digno, profissionalização, lazer, cultura, esporte, dentro de uma relação sadia, das relações, né? A família, valorizar essa família, dar condições. A família é também a grande vítima da exclusão social, né? Dar condições. No próximo ano, parece que o tema da campanha da fraternidade é sobre saneamento, né? Poxa, dar dignidade na moradia. O Papa falava terra, trabalho, terra, teto e trabalho. Terra, teto e trabalho. Isto são as condições da dignidade da vida humana, né? E nesse sentido, a campanha da fraternidade quer contribuir e nós todos precisamos realmente unir forças. Temos a força da fé,
temos a força da nossa presença, temos a força da solidariedade, temos a força da comunhão. Nós precisamos entender que a verdadeira comunhão, quando nós comungamos com a Eucaristia, isso exige de nós que esta comunhão com Jesus se traduza na comunhão com os nossos irmãos. Isto é, contribuir para a construção de uma sociedade de comunhão, de solidariedade, de respeito, de valorização, né? E contribuirmos, sim, nas políticas públicas, na elaboração de políticas públicas, através da participação nos conselhos e dos mecanismos que hoje tem, até pela própria construção da nossa democracia, né, brasileira, que é uma democracia participativa. Participar desse processo de construção de políticas públicas inclusivas. Nós não podemos ficar de fora. Não podemos ficar de fora. E temos instrumentos e temos tantas possibilidades que nós não podemos jogar fora. Né? Isso tudo, acho que a campanha da fraternidade deste ano nos alerta e nos estimula e nos sacode para podermos sair tem que sacudir do nosso comum. Também um pouquinho, né? Uma fé que não sacode um pouco. Uma fé que não sacode é uma fé estagnada. Fé estagnada. Né? Agora, Padre Bruno, o senhor falou que no mês de janeiro houve uma preparação lá na... Foi uma semana. Uma semana muito boa lá no auditório da Igreja dos Capuchinhos, muito participativa. O que se debateu nessa semana? Justamente, a base foi o texto base, okay. Né? Foi formação sobre o tema da campanha da fraternidade. O ver, né, os primeiros 2 dias foram centrados mais na visão da sociedade, a sociedade como ela é hoje, os desafios que ela apresenta e a igreja nesta sociedade, como ela se situa, como ela tem agido, tem se relacionado com essas forças sociais, com a sociedade de hoje. Esses foram os primeiros 2 dias. Os outros 2 dias foi o julgar, né, a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho, Jesus e tudo, foram reflexões assim riquíssimas. E o último dia... e o último dia foi dia de sugestões, o que fazer, porque daí vai surgir também uma ação concreta como arquidiocese, okay. Qual será o nosso gesto concreto deste ano, né, de várias sugestões que vão ser agora sistematizadas, levadas para o nosso arcebispo, para ele também dar a sua palavra final, para ver qual será o gesto concreto deste ano, né? Então foi uma semana muito rica em preparação justamente ao lançamento da campanha da fraternidade, que vai ser na quarta-feira de cinzas, vai ter uma coletiva, né, de imprensa, né? E no domingo seguinte vai ser a missa de abertura, vai ser na catedral, e depois da missa da catedral se sairá até o Forte do Castelo para haver lá tipo uma cerimônia, umas dramatizações que vão encerrar um pouco esse momento de lançamento da campanha da fraternidade. Então vamos repetir, a abertura da campanha da fraternidade é na quarta-feira de cinzas. Uma abertura 18. Mais oficial, inclusive vai em nível nacional mesmo, e aqui vai ser marcada por uma coletiva de imprensa. Ok. Né? E agora, o início mesmo, a abertura solene da campanha da fraternidade vai ser no domingo. No domingo, logo depois da quarta-feira de cinzas. Agora, durante a quaresma, não só durante o quaresma, mas durante o ano inteiro, mas a quaresma, que é o tempo forte que a gente... É um tempo forte de sensibilização. As paróquias, as comunidades podem, por exemplo, fazer o quê? Grupos para discutir o tema? Como é que o senhor sugere? Seria interessante que seja replicado, que seja levado para as paróquias, um pouco
quantidade menor e tal, né? Mas aquilo que foi a semana de formação. Sim. Que nas paróquias, aqueles que participaram da semana de formação possam replicar isso, né? Que tenha um efeito multiplicador nas paróquias, né? Para que nas paróquias haja toda essa sensibilização sobre a temática da campanha da fraternidade e que a paróquia também, dentro de uma visão também global como arquidiocese, mas tenha também as suas ações concretas, né, como paróquia, a partir da realidade da própria paróquia. E todo mundo possa viver realmente esse tempo forte da campanha e fazer como o Papa pede, né, sair para a periferia. Precisamos resgatar a periferia e precisamos resgatar a nossa fé inseridos na periferia. Tá certo, Padre Bruno. Eu agradeço ao senhor essa participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sucesso no trabalho da pastoral social, das pastorais sociais, também da Comissão Justiça e Paz. Eu acredito que esse ano deva haver... Existe alguma coisa que o senhor queira falar, de algum evento A desse Comissão ano? Justiça e Paz, e aí entram todas as pastorais sociais, né? Temos o programa Pensando Bem. O Pensando né? Bem, é verdade. Toda semana, que aborda justamente essas temáticas voltadas para a cidadania, direitos humanos, né? Valorização da vida, né? E esse ano temos também vários momentos que serão devidamente divulgados para poder também contribuir de uma forma mais ampla em nível de arquidiocese. Teremos a Semana Social, teremos a Feira da Solidariedade, teremos formação de agentes da cidadania, curso de formação de agentes da cidadania. Temos um momento assim de espiritualidade a partir justamente da vivência da caridade, que vai ser lá na Capela de Lourdes. Né? Quando será? Se você lembra, sabe? Então tem uma série de eventos, de programações já pensadas dentro do planejamento da pastoral social. Né? E outras coisas que irão também acontecer ao longo desse ano. Tá bom, tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado. 30 segundos para as suas considerações finais. Você pode dar uma palavrinha? Olha, esta campanha da fraternidade deste ano realmente vem nos sacudir, né? Vem nos lembrar que a nossa fé não pode deixar à margem, né, o nosso compromisso social de contribuir para a construção de uma sociedade justa, fraterna, e de sermos construtores também de uma cultura de paz. É para isso que somos chamados. É nessa dimensão que precisamos viver a comunhão com Jesus, a comunhão na Eucaristia, as nossas celebrações eucarísticas bem vividas, bem programadas, mas que nos levem a um engajamento e ao testemunho como igreja, de sermos uma igreja acolhedora, de sermos uma igreja que busca o resgate da cidadania, o resgate da dignidade e o resgate da centralidade do ser humano, porque todos somos filhos do mesmo Pai que está nos céus e somos irmãos entre nós. E não pode ter irmão mais irmão do que outro. Todos devemos viver a nossa fraternidade buscando a igualdade e a mesma dignidade para todos. Tá certo. Muito obrigado, Padre Bruno, mais uma vez. Sucesso. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau.